Atividade 3, página 73, apostila São Paulo Faz Escola, 9º ano do ensino fundamental. Então, pessoal, nós vamos fazer a atividade 3, que se refere nessa apostila à situação de aprendizagem 3, que são as funções. Tá? A gente adiantou aqui um pouquinho o tema, mas aí depois no final do bimestre, se der um tempinho, a gente retorna com os temas anteriores. Tá? Então, ó, olhando as funções em diferentes perspectivas. Na atividade 3.1, ele pergunta: qual é a função que nos fornece o perímetro do quadrado? Construa o gráfico dessa função. Então, a gente tem que saber qual é a função e depois construir o gráfico. Todo mundo sabe o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, é como se fosse, deixa eu colocar aqui 3.1, como se fosse um quadrado. Só que ele não deu o valor, né? Então, a gente chama o lado dele de x. Como o quadrado não tem um valor definido, então todos os lados são iguais, eu falei que todos os lados são x. E o perímetro desse quadrado, então, vai ser o quê? Vou ter que somar todos os lados. Um x mais um x mais um x mais um x. Vai ser o quê? 4x. Então, a função, eu escrevo assim, ó. Função de x, que a gente chama de f de x, é igual a 4x. 4x é como se fosse uma fórmula para eu descobrir o perímetro, né? Por exemplo, se o quadrado tiver lado 2, eu vou ter que fazer 2 mais 2 mais 2 mais 2. Só que como eu tenho a fórmula da função, é como se eu colocasse o 2 no lugar do x e fizesse 4 vezes 2, que também dá 8. Se eu somar 2 mais 2 mais 2, também dá 8. Tá? É como se fosse uma fórmula. Então, aqui a gente já descobriu a função. Agora, ele pede para construir o gráfico dessa função. Como aqui eu só tenho o x sozinho, ele vai ser uma função de primeiro grau. Se eu tivesse, por exemplo, x elevado ao quadrado, seria uma função de segundo grau. Se eu tivesse x elevado à terceira potência, seria uma função de terceiro grau. Tá? Então, vamos construir o gráfico. Como que constrói o gráfico? Primeiro, a gente tem que dar valores para o x e encontrar os valores do y. O y é a mesma coisa que o f de x. Então, assim, por exemplo, se eu der o valor para o x, 1, 2 e 3, tá? Como exemplo. Se eu colocar 1 no lugar do x, eu vou fazer 4 vezes 1, que dá quanto? Dá 4. Então, quando eu coloco 1 no x, o y vale 4. E quando eu colocar 2 no valor do x, vou ter que fazer 4 vezes 2. Estou substituindo o x aqui por 1 e agora por 2. 4 vezes 2, 8. Então, quando o x vale 2, o y vale 8. E quando o x vale 3? Vou substituir aqui o lugar do x por 3. Então, vai ficar 4 vezes 3, tabuada, 12. Então, quando o meu x vale 3, o meu y vale 12. E aí, a gente constrói o gráfico, tá? Façam bonitinho no caderno de vocês um gráfico do plano cartesiano. A reta que está deitada é a reta do x, a reta que está em pé é a reta do y. No x a gente tem 1, 2 e 3, então vocês coloquem lá, valor 1, 2 e 3. No y a gente tem 4, 8 e 12, então vocês colocam lá 4, 8 e 12. E aí a gente vai construir esse gráfico, que ele mandou construir o gráfico dessa função. Tá. Aqui, quando o x é 1, o y é 4. Então, quando eu vou 1 para frente no x, eu subo 4 no y. 1 para frente e 4 para cima. Conseguiram entender? Colocando o ponto aqui no plano cartesiano. Eu vou 1 para frente e 4 para cima. O pontinho é esse. Quando eu vou 2 para frente, eu vou 8 para cima. Então, eu vim 2 para frente e eu vou subir 8. Subir até o 8 no y. Ó, 2 no x, 8 no y. E quando eu for 3 para frente, eu vou quantos para cima? Isso mesmo, 12. Então, vou 3 para frente e subo lá até o 12. Peguei esses 3 pontinhos aqui, ó, já consigo construir a reta. Faz bonitinho aí, tá? Certinho um em cima do outro aqui. A professora é meio atrapalhada mesmo. E aí, a gente achou a função e construímos o gráfico.